Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Duplicast, o podcast da Duplicar. E hoje a gente vai trazer para você, nosso ouvinte, nosso fiel companheiro, as duas finais que badalaram a última semana, Liga Europa e também a Champions League. Está aqui comigo ele, o rei das análises, Guilherme Freitas. Boa noite, querido. Boa noite, meu querido. Tudo certo? Como vai? Tudo ótimo. Maravilha, então. Então, vi que você caprichou nas anotações aí. Com certeza. Vai falar pra gente do que hoje? Vamos falar hoje referente aos jogos aí durante a semana da Champions, né? A final da Champions e a final da Liga Europa. Jogos que interessaram a muitos traders e também a quem gosta aí de assistir um belo futebol. Com certeza, foram dois grandes jogos, inclusive, né? Diga-se de passagem, como diz o Neto, e vamos começar pela Liga Europa, que aconteceu primeiro. Essa partida ocorreu dia 26 de maio, em Dansk. Foi uma partida eletrizante e encerrou com um personagem aí muito interessante que no final a gente vai comentar um pouquinho mais. Exatamente, Maurício. A gente teve aí a final da Liga Europa, Vila Real e Manchester United, né? Muitos davam como favorito o Manchester United, mas a partida foi bem equilibrada. A gente teve um placar de 1-1, um gol do Gerard Moreno, que inclusive é artilheiro aí da Liga Europa, junto com outros, e um gol pelo lado do Manchester United tivemos do Cavani, né? Também é um baita de um jogador. Exato. O jogo ficou 1-1, né? Ao final da partida aí, o tempo regulamentar foi para a prorrogação, não conseguiram aí trocar esse placar e foi para os pênaltis. O pênalti foi realmente eletrizante, como você citou. Tivemos aí 22, né? 22 pênaltis, 22 batidas. Fomos até os goleiros aí. E nos goleiros, infelizmente, aí, o De Gea acabou errando o último pênalti, dando a vitória para o Vila Real. Quem? O De Gea? De Gea, é esse aí. O Vila Real, inclusive, né, Maurício, conquistou o primeiro título aí da Liga Europa. Ele que não tem grandeza, digamos assim, em questão de títulos, teve uma conquista na terceira divisão do Espanhol e agora conquistando aí a Liga Europa. Foi inusitado, né? A gente não esperava, pelo menos a gente dava favoritismo, né, ao Manchester United e tivemos essa surpresa, um jogo eletrizante, fomos até o final, aí, até os pênaltis, com muita emoção. Então, no meio da transmissão, os comentaristas haviam falado que, eu não sei se são 50 e poucos anos sem ganhar um título, chegou a verificar essa informação, ou é título de expressão ou é título internacional. O Vila Real é um clube que não tem lá tanta expressão, vamos chamar assim, na Espanha, mas fez uma campanha incrível nessa Liga Europa, sendo campeão invicto, inclusive, não é mesmo? Exatamente, foram 12 vitórias, 3 empates apenas. Foi uma campanha excelente, foram 31 gols marcados e apenas 9 sofridos. Então realmente foi uma campanha maravilhosa do Vila Real, merecia pela campanha chegar a essa final e agora conquistar aí a Liga Europa, né, se tornar campeão e ir com esse título para casa. Mereceu muito, né? Então, tem uma curiosidade que eu estou pegando aqui agora. O treinador do Vila Real, o Unai Emery, é um exímio vencedor de Liga Europa. Se eu não me engano, pelo Sevilha teve algumas conquistas. A gente pode até puxar essa informação, que o cara treinou PSG, né? Treinou PSG, então não é qualquer treinador. E, se eu não me engano, a quarta conquista dele nos últimos 5 ou 6 anos. Podemos até, enquanto a gente grava esse duplicast, conferir essa informação, mas tem muito o dedo do treinador, porque o cara sabe jogar essa competição. O cara realmente manda a equipe com formação característica para esse tipo de competição, porque é internacional, é uma competição internacional e isso traz um modelo de jogo, um estilo de jogo diferente para enfrentar equipes de outros países e não somente equipes da Espanha. E é exatamente isso que a gente achava, né? Sevilha, campeão em 2015, campeão em 2016,
campeão em 2020 e agora campeão em 2021. São 4 títulos do Unai Emery, um cara que é um exímio vencedor da Liga Europa. E as cobranças de pênalti, um aproveitamento sensacional, simplesmente ninguém errou as batidas, né? A não ser o próprio goleiro do United, que teve a infelicidade de perder. Ele vinha sendo contestado justamente por não defender pênaltis, não pegou nenhum, nem nas 5 comuns e nem nas alternadas, e teve a infelicidade de perder a cobrança que deu o título ao Villarreal, que na minha opinião, muito merecido o título. Os caras apresentaram um futebol muito bonito. Você já passou a quantidade de gols marcados, quantos gols sofridos, para o pessoal ficar sabendo? Foram 31 gols marcados aí do Villarreal, apenas 9 sofridos, né? Como eu falei, foi uma campanha excelente do Villarreal, invicto, né? Se tornou campeão, com o artilheiro aí da equipe foi o Gerard Moreno, que inclusive ele foi vice-artilheiro, se eu não queira me enganar, do Campeonato Espanhol também. Então ele vinha também numa temporada espetacular. Então, definimos Submarino Amarelo, vencedor da Liga Europa 2021 em Dansk. Parabéns aí ao Villarreal e aos torcedores. O Brasil tem muito fã-clube, né, dos clubes europeus. O Vila também tem. E agora vamos passar para a última competição, eu acho que é a mais importante da Europa, para não dizer do mundo, né? A Champions League, vencida pelos Blues. Exatamente, eu acredito, na minha opinião, eu não dava favoritismo a nenhuma das equipes. Realmente ficava muito difícil a gente meio que tentar adivinhar, né? Escolher algum favorito aí para esse jogo. Foi um jogo muito pegado, né? Um jogo parelho, as duas equipes têm características parecidas e tivemos aí um campeão, com certeza, com um placar de 1-0, o Chelsea se tornou campeão. Eu achei interessante o jogo, foi um jogo aí bem aberto, eu acreditei até que o Manchester pudesse virar a partida ou pelo menos empatar, porque depois de ter sofrido gol aí, principalmente no segundo tempo, foi para cima, queria o resultado, mas o Chelsea segurou bem e conseguiu manter. Então, destaque para essa partida, e eu acredito que não somente para a partida, mas por toda a campanha do Chelsea na Champions, na minha opinião, e eu acho que 99% da mídia, N'Golo Kanté. O cara tem uma presença no meio de campo incrível, o cara rouba, o cara dá passe, o cara ataca, o cara defende, e é um pequenino, né, um pequeno notável da equipe do Chelsea. Já na parte do gol, que deu o gol do título ao Chelsea, foi uma jogada trabalhada, acredito eu que o treinador Tuchel, né, o cara que esteve na última final, inclusive, depois nós vamos falar sobre isso, o cara deve ter sim treinado essa jogada, porque o goleiro Mendy entregou a bola no Chilwell com um bom passe, né, uma boa saída de bola com os pés. O cara entregou para o Mason Mount, que deu aquele lançamento em profundidade para o Havertz, simplesmente. Só teve o trabalho, né, de driblar o goleiro o Ederson, né, melhor dizendo, e completar para a rede. Não, com certeza. É uma equipe bem trabalhada, como eu falei, as duas equipes têm até características parecidas, mas é uma equipe bem treinada. E com certeza essa jogada provavelmente deve ter sido ensaiada. Foi uma jogada espetacular, bem pensada, inclusive, aquele lançamento do Mount mesmo. E o Havertz apenas teve o trabalho aí de driblar o Ederson e fazer o gol. Jogadores jovens, né, participaram dessa jogada, e até a participação também dos jogadores mais experientes fizeram com que a equipe conseguisse chegar até ali e conseguisse se tornar campeã. O Havertz, eu não sabia dessa informação, mas assistindo ali os bastidores após o título, eu vi que o Havertz, primeiro, tem só 21 anos, o jogador alemão do Chelsea, e é o jogador mais caro da história do Chelsea. E eu não fazia ideia dessa informação, e mostra como o futebol, ou melhor, como os jogadores têm sido valorizados nos últimos tempos, principalmente na Europa. O gol aconteceu aos 42 minutos e dava muito tempo para o City ir para cima do Chelsea e virar a partida. Você mencionou
estatísticas parecidas, características parecidas, eu acho que o City ele é um pouco mais agudo do que o Chelsea. O Chelsea ele enfrentou toda a Champions League com um padrão de jogo muito bem definido, e eu já dizia isso na nossa live do sorteio que ocorreu no sábado, que eu acho que foi isso que deu o título para o Chelsea, né? O City ele estava entrando cada jogo, enfrentando o adversário e tentando mudar a sua característica, a sua estratégia conforme o adversário. Já o Chelsea, ele é um time que quase não sofre gols, eu acho que os números estão aí para mostrar isso, e lá na frente estava sendo efetivo, não se importava de vencer somente por 1-0 ou somente por um gol de diferença, foi muito decisivo quando precisou, principalmente na fase de mata-mata, eliminou Porto de forma fria, eliminou o Atlético de Madrid, eliminou o Real Madrid e aí veio ser campeão diante de um City que não soube se portar na frente de uma equipe que joga atrás, que joga na defensiva, mas que foi mortal lá na frente. Não, realmente, eu vou citar um pouco dos números das duas equipes, inclusive foram números bem parecidos. Por exemplo, o Chelsea tiveram aí 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi para o Porto, né, de 1-0 e um golzinho no final, nas quartas de finais. Tiveram 22 gols marcados e 4 apenas sofridos. O Manchester City, com números bem parecidos, foram 11 vitórias, 1 empate apenas e uma derrota, que foi essa da final aí para o Chelsea. Foram 25 gols marcados e apenas 5 sofridos. Números bem parecidos mesmo. São duas equipes inglesas, um padrão de jogo. Vamos falar agora sobre padrão de jogo não tão parecido. Eu queria destacar duas personalidades que estavam nessa partida, o Thomas Tuchel, o treinador do Chelsea, e o Thiago Silva, zagueiro, que estavam no PSG, naquele fatídico 1-0 Bayern, na temporada 19-20, né, naquela Champions, que esperava-se um título aí para o PSG, que infelizmente não veio. Eu digo infelizmente porque eu queria ver Neymar e companhia sendo campeão daquela Champions, infelizmente não aconteceu, mas que agora deram a volta por cima, levantaram o caneco com o Chelsea na temporada 2021. Com certeza, foram felizes aí por terem saído aí do PSG, né? Tivemos o PSG eliminado e agora o Chelsea com o Thiago Silva e o técnico aí que participaram do PSG naquela eliminação foram felizes, conseguiram aí conquistar a Champions e agora tiraram esse peso das costas, né? Maravilha. Bom, para a gente finalizar a parte dessas duas competições que abalaram essa última semana, Liga Europa tendo o Vila Real como campeão e Champions League com o Chelsea, nós vamos falar um pouquinho sobre o trade esportivo, que é o nosso mercado, vamos dizer, mais utilizados aqui na Duplicar. Nós temos uma equipe de analistas, nós analisamos futebol praticamente todos os dias. Analisamos padrões de jogo, analisamos desfalques, analisamos importância de competição, time titular, time misto, time reserva, se é final, se é cumprimento de tabela, se é início de campeonato, tudo é levado em consideração para que a nossa análise tenha fundamento e que a gente possa entregar para os nossos clientes o melhor produto, que é a Sala Pro. E para as pessoas que já acompanham um pouquinho do nosso trabalho, sabem que dificilmente nós vamos fazer, por exemplo, um 100% de acerto em uma competição, em uma partida ou em uma análise. Por quê? Porque nós somos a única empresa do mercado que opera com defesa. Vamos citar um exemplo, o jogo do Chelsea City pela final. Nós sinalizamos, ou melhor, nós enviamos 6 sinais aos nossos clientes, sendo eles over 0,5 HT, HT é de half time, primeiro tempo. Nós sinalizamos que no primeiro tempo teria um gol, e esse gol aconteceu aos 42 minutos. Nós indicamos não somente o evento que vai acontecer, no caso esse evento é o gol e não a partida, e nós indicamos também os horários os quais você deve fazer as entradas, dados os números antigos que nós temos dessa competição. Geralmente nós falamos que uma competição internacional ela é mais difícil de se analisar,
porque podem se enfrentar, por exemplo, Vila Real e Manchester United, que um é espanhol e outro é inglês. No caso do Chelsea City, 2 ingleses, ficou um pouquinho mais fácil. Consideramos ser uma final e consideramos também ser um clássico. Tanto que sinalizamos somente um gol no primeiro tempo, com o under 1,5 HT, e sinalizamos somente 2 gols na partida, com o over 1,5 FT, agora de full time, partida toda, jogo todo. Nós tínhamos também uma recomendação de under 3,5 FT, ou seja, não teríamos 4 gols nessa partida. Para um possível 2-1, né? Imagina que o Chelsea tivesse virado esse jogo, o City tivesse virado esse jogo, daria 2-1. E ambas marcam com entrada aos 10 e aos 30 minutos, com meia stake cada uma. Então, com entrada aos 30 minutos e um gol aos 42, é o que nós chamamos de gol precoce, o que nos dá uma boa quantidade de lucro nessa operação. E lá nos nossos sinais, nós recomendamos que se faça a venda, ou seja, o cash out, a saída da operação no lucro. Então, analisando friamente, tivemos 6 entradas e somente um erro. O ambas marcam não aconteceu? Não aconteceu, mas tínhamos a recomendação de venda. Então, isso é operar com defesa. Para todo mundo que operou nesse mercado, nesse jogo, seguindo os nossos sinais, obteve lucro considerável na sua banca. Guilherme, qual tem sido aí o nosso resultado nas últimas semanas? Vamos falar do mês de maio, já que hoje é o último dia, uma média aí do nosso percentual de acerto. Temos um percentual, uma média, né, de 75% a 80%, considerando as nossas defesas, né, porque o percentual ali a gente conta as entradas completas. Por exemplo, você citou a questão do ambas marcam, na nossa contagem ali a gente considera o ambas marcam mesmo com recomendação de venda, mesmo o pessoal não perdendo dinheiro, a gente conta como um hedge, e aí no cálculo aí temos essa porcentagem de 75% a 80%. Porém, como a gente já citou, muitas das recomendações são com defesas, recomendações de vendas, então muito difícil aí o pessoal perder dinheiro. Assim como o over 2,5, né? Exatamente. O over 2,5, inclusive, é responsável por um percentual aí considerável na nossa lista de hedge. Mas o que acontece? Nós pegamos partidas em que as duas equipes têm grande potencial de marcar gol, para que a gente espere no mínimo 2 gols, e que a gente venda esse over 2,5 no lucro. Então, é muito importante salientar essa parte quando recomendamos o back também. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos recomendado uma vitória do Chelsea. Então, lá nos sinais teria back Chelsea e vender após estar na frente do placar, por exemplo. Chelsea abre o placar aos 42, todo mundo vende, sai no lucro, bacana. Se o City empata esse jogo, na hora de fazer a correção dos sinais, nós colocamos como head, porque o Chelsea não venceu a partida. Mas o aluno que seguiu a nossa recomendação teve lucro. Isso acontece muito todos os dias. Com certeza, a gente pensa sempre na questão de garantir o lucro do pessoal, né, o lucro do aluno. Então, por isso a gente trabalha com essas defesas, essas recomendações aí de venda, justamente para garantir o capital e também o lucro aí do pessoal. Bom, então, acho que por hoje é isso. Para você que gostou do nosso conteúdo, que envolve futebol, envolve trade esportivo, fica ligado aí nos nossos próximos episódios do Duplicast, para ficar antenado e conhecer um pouquinho mais desse mercado que tem apaixonado em milhares de brasileiros e também, não vou falar ao redor do mundo, né, Guilherme, porque todo mundo utiliza esse mercado para fazer grana, alguns de forma recreativa, outros não, outros de forma profissional, mas a Duplicar está aqui à sua disposição para que você conheça esse mercado com todas as suas características, com todas as suas pegadinhas para você também não ser pego em uma delas, mas o que vale é que nós estamos aqui para trazer informação e informação de qualidade, beleza? Exatamente, Maurício. Uma pequena dúvida aí, deixo para você e deixo para o pessoal que está nos ouvindo. Depois desse Duplicast, as informações que nós passamos, os campeões aí, tanto da Liga Europa quanto da Champions League, quem você acha que será o eleito melhor do mundo esse ano? Fica a dúvida aí para você, para o pessoal, se você quiser responder também, dar a sua opinião.
Não, eu vou deixar para um próximo episódio e espero vir aqui anunciar o cara que está na minha cabeça. Com certeza, com certeza. Acredito que talvez o pensamento de muitos aí. Maravilha. Guilherme, mais uma vez obrigado pela sua participação. Teremos vários episódios essa semana, porque tem fase importante da Libertadores e Sul-Americana sendo concluída. Temos início do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco tem de novo as ligas europeias iniciando a todo vapor. Com certeza, é isso aí. Ansioso para o início aí das próximas temporadas, né, das ligas europeias, tanto para a gente assistir o bom futebol, quanto para a gente lucrar aí com o nosso trade esportivo. Agradeço novamente pelo convite, né, pela participação aí, e até uma próxima. Valeu. Esse que vos fala, Maurício Venhal, CEO da Duplicar. Nos vemos no próximo episódio do Duplicast. Forte abraço.